Vamos falar de PIA, do Plano Individual de Atendimento? Vamos lá. Eu já quero começar aqui entendendo, né, cada nomezinho. É um plano, então, por ser um plano que eu falo, qual o seu plano para viajar, né, qual o seu plano de vida, a gente sabe que é algo para o futuro. Então, é um plano onde deve estabelecer metas, atividades para atingir o objetivo, ou seja, este adolescente ser avaliado ao decorrer do cumprimento da medida socioeducativa e, a partir disso, né, tem toda a reavaliação da medida socioeducativa que pode ser mantida, substituída, né, extinta, entre outros. Perfeito? Está aqui. Plano individual. Se é individual, a equipe responsável tem que entender adolescente por adolescente. Então não é um copia e cola do mesmo instrumento. Até porque, a depender do contexto histórico e social e das demandas deste adolescente, a gente tem propostas de atividades construídas conjuntamente de forma diferente, né? Então, hora um vai ter uma atenção especial à área educacional, outro vai ter uma atenção especial na área de saúde, pode juntar a educação com saúde, é tranquilo, outros vão ter mais na parte ali de melhora com relação à disciplina, realmente. Outros vão trazer mais, né, a objetivo de fazer atividades culturais, de lazer, a depender do programa, enfim. Por essa questão de ser individual, então é uma análise, um entendimento individual de cada adolescente atendido. E atendimento, lógico, então como que eu vou fazer o meu atendimento? Eu vou ficar somente preso no PIA? Não, a gente vai muitas vezes extrapolar isso. Mas o PIA é onde você, quando estiver fazendo a reavaliação, vai ter que avaliar os itens que a gente construiu no passado. Então, como que eu vou saber se o adolescente de fato concluiu o ensino fundamental, concluiu a sexta série, a sétima série, enfim, ou concluiu ou fez um acompanhamento de saúde, teve uma redução no consumo de drogas? A gente acompanhando. É só a equipe técnica? Não. É toda uma equipe responsável pelo adolescente, mas aqui vai falar muito da equipe técnica, tá? Dessa equipe que é multiprofissional, perfeito? Então vamos ver um por um e a gente vai entender, mas eu quero que fique na cabeça plano individual de atendimento. A gente já falou muito no passado, só que agora aqui é onde a gente vai se aprofundar, tudo bem? Tá, artigo 52. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, PSC, LA, semi ou internação, dependerá do plano individual de atendimento. Então, o que é o PIA? Olha que definição bacana. É um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Tá? Essa é a definição do PIA. Vamos lá, gente. Olha as medidas socioeducativas que é posta aqui. Tá? Quais são? PSC, LA, correspondente ao programa de meio aberto, e internação e SEMI, correspondente aí ao programa de privação de liberdade. Perfeito? Perfeito. Então, não tem advertência, não tem obrigação de reparar o dano, tá? A advertência e obrigação de reparar o dano pode muitas vezes acontecer até que não precisa de reavaliação, tá? É uma lógica, né? Não precisa de reavaliação. Como que eu vou reavaliar a advertência? Como eu vou reavaliar a obrigação de reparar o dano? Não tem nem períodos, né, de cumprimento. A gente viu isso desde o ECA, não tem nem menção. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a banca vai colocar isso aqui, tá? Então, cumprimento da medida socioeducativa em regime de obrigação de reparar o dano, PSC e LA, tá? Dependerá do PIA. Não, anota isso. A advertência e obrigação de reparar o dano não são medidas socioeducativas que dependem de PIA, até porque não são reavaliadas, são avaliadas, não são ali, não tem nenhum período de cumprimento, né? A advertência e obrigação de reparar o dano muitas vezes está na hora da audiência. A gente até falou, né, do processo de conhecimento. Tá lá, perfeito? Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever, ok, de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis, ou seja, os pais sendo passíveis de responsabilização administrativa nos termos do artigo 249 do ECA, de forma civil e criminal. E o que diz o artigo 249? O descumprimento doloso ou culposamente dos deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente
tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, dá uma pena de multa de 3 a 20 salários de referência, o dobro em sua reincidência. Então, PIA deve contar com a participação dos pais ou responsáveis, tá? E isso tem um objetivo, tá? Primeiro, porque eu não fico só trabalhando com adolescente, eu preciso pensar na sua rede. Uma das redes é a própria família, o grupo familiar, importante no processo de acompanhamento do adolescente, não só do ato fracional, mas de forma geral. E eles têm deveres com o adolescente também, né? Então não existe ali uma oportunidade dessa família não se responsabilizar também, perfeito? Então devem sim contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo passivo, inclusive, de responsabilização administrativa, civil e criminal, tendo em vista que essa negligência, caso não participe do processo aí de acompanhamento. Lógico, cada caso é caso. Tem, infelizmente, muitos adolescentes que a gente não encontra na família, infelizmente, já aconteceu. São a maioria? Não. Tá? A maioria a gente vê que, ora, tem as relações familiares ali fragilizadas ou são até fortalecidas, sim, por que não? Mas tem alguns casos que a gente verifica que o adolescente não tem ninguém, infelizmente. Tá? E aí é um outro processo para a gente trabalhar. Mas como a gente já se diz, a medida socioeducativa é individual. É de responsabilidade de quem a construção do PIA? A responsabilidade é da equipe técnica. Ela que tem que conduzir. Assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, muitas vezes os próprios agentes de segurança também participam ali, falando na área da disciplina, por exemplo, tá? É de responsabilidade dessa equipe técnica, elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento. Então, o adolescente é deferido a medida socioeducativa, ele vai para um programa de atendimento, é disponibilizado uma unidade, essa unidade, a equipe que executa aquele serviço voltado para a medida socioeducativa, é a responsável aí por elaborar o PIA junto com o adolescente, com a participação da família. A participação efetiva de quem? A adolescente e sua família, pais ou responsável. Então, a participação efetiva do adolescente e da sua família, considerando aí pais ou responsáveis. E aí, pessoal, é importante observar isso, tá? A gente precisa desse processo participativo. A gente não tem como fazer a análise do PIA, né, a função do PIA, se não tiver o adolescente ali para falar das atividades que a gente pode avaliá-lo. Então, é um grande contrato pedagógico conjunto. E que toda reavaliação vai ter que ser por base nesse PIA, tá bom? Constará no PIA o mínimo. Professor, cai. Então, artigo 54 é o artigo do coração contra do PIA. Não caía tanto, as bancas passaram a cobrar. Então, estes, 6 itens aqui, você tem que prestar atenção. Até eu negritei aqui as questões, os itens mais importantes para você lembrar. Então, constará no PIA o resultado da avaliação interdisciplinar, porque essa equipe é interdisciplinar, como eu falei, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, por exemplo. Então, o resultado dessa avaliação, os objetivos declarados pelo adolescente. Novamente, ele não participa de forma efetiva, então os objetivos têm que ser declarados, inclusive para ter ciência daquilo que será cobrado. Previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional. Então, tem que saber quais são as atividades dentro dessa área, integração social e capacitação profissional. Atividades de integração e apoio à família. Então, a gente tem esse braço junto à família, tem que constar no PIA essa atividade de integração e apoio à família. Formas de participação da família para o efetivo cumprimento do plano e medidas específicas de atenção à saúde. Então, se eu chamar a atenção aqui sobre quais áreas, a gente vai ver, integração social, capacitação profissional, integração e apoio à família. Olha novamente aqui, participação da família, saúde. Então, tenho família muito presente, a área social, profissional e de saúde também presentes, os objetivos declarados pelo adolescente e os resultados da avaliação interdisciplinar. Para a semi-liberdade ou internação, o PIA conterá ainda
a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida. Aqui, gente, você está vendo que às vezes, é isso que eu não gosto. Eu gosto muito do SINASE, tá? Eu gosto muito do SINASE, só que às vezes fica muito... a gente fala programa de atendimento, de privação de liberdade, a gente fala programa de semi-liberdade, programa de internação. Isso pode gerar confusão. Mas quando fala designação do programa, é justamente para saber se ele vai para a semi-liberdade ou para, né, o programa de privação de liberdade vinculado à medida socioeducativa de semi-liberdade ou programa de privação de liberdade vinculado à medida socioeducativa de internação, tá? Então tem que constar, é algo específico da semi-liberdade e da internação. A designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida, atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar, lembrando, né, que quanto mais se priva esse adolescente da sua liberdade, há uma tendência de colocá-lo cada vez mais isolado, sendo essa prática o quê? Vedada, exceto em alguns casos, como a gente já trouxe aqui, não tem a menor dúvida, é vedado, tá? Mas em alguns casos, sim, é algo que infelizmente tem que acontecer. Tem vista aí, né, situações, inclusive, de risco para o adolescente ou de risco para a coletividade, mas não pode ser permanente, tá? E terceiro, metas de alcance e desenvolvimento das atividades externas. Então veja que, para principalmente o adolescente que está em internação, ele precisa alcançar algumas metas para poder aí realizar atividades externas com mais facilidade. Não que seja vedado, completamente vedado, até porque eu estou falando de convivência familiar e comunitária. Comunitária, então logo a gente vê a perspectiva externa. Mas tem algumas situações que esse adolescente ele precisa ali, né, fazer a conquista da sua liberdade integral. E é previsto isso na legislação. Então, metas para o alcance e desenvolvimento de atividades externas. Vamos falar de períodos. Tem como correr, né? Períodos. Tempo para elaboração do PIA. Vamos lá. No meio aberto, onde eu vou ter a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, o PIA será elaborado pelo prazo de até 15 dias, parece o mesmo prazo da petição, do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Então, o PIA no meio aberto, considerando aí a medida de prestação de serviço à comunidade e LA, é de no máximo 15 dias a elaboração e o envio, tá? E o PIA para o programa de privação de liberdade, portanto, semi-liberdade e internação, é elaborado até 45 dias. Então, o PIA aqui do programa de privação de liberdade, eu tenho liberdade que corresponde à semi e à internação, 45 dias do ingresso do adolescente no programa. A elaboração do PIA, vamos lá. A direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por meio do membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento e da apuração do ato infracional e aos procedimentos da apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. Até porque, vamos pensar, você lembra que o primeiro item para a elaboração do PIA é a avaliação pela equipe? Vou até voltar aqui, ó. Resultado da avaliação interdisciplinar. Então, lógico, para esse resultado da avaliação interdisciplinar, saber o histórico desse adolescente auxilia para entender a história desse adolescente, desse sócio-educando.
Então, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por meio do membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional, que ali já conta muito a história e o contexto deles, e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. O acesso aos documentos deverá ser realizado por funcionário da entidade de atendimento, devidamente credenciado para tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de forma a preservar o que determina o artigo 143 e 144 do ECA, que esse a gente já viu, né? Que é justamente a questão do sigilo, é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança ou adolescente, a que se atribua a autoria de ato infracional, e a expedição da cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente. Então, esses documentos, você vê que ocorrem sob sigilo. Algumas pessoas apenas terão acesso. Tá? Como, por exemplo, o acesso a esses documentos será realizado pelo funcionário da entidade de atendimento, devidamente credenciado, ou por membro da direção, em conformidade com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário. Artigo 57. A direção ainda pode requisitar, como forma de entender e se aprofundar sobre a história desse adolescente, o estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente, as anotações sobre o seu aproveitamento. Então, a gente vê aqui a dimensão escolar, entender esse histórico, tá? E pedir isso do estabelecimento de ensino. Dados sobre o resultado da medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento. Então, saber como que ocorreu caso ele cumprisse em outro programa de atendimento, caso ele cumpriu, né, em uma medida, e os resultados do acompanhamento especializado anterior. Então vejam aqui que a palavra dessa questão da direção, né, ainda poderá requisitar, é tudo que é anterior à atual medida. Então tem um histórico escolar, ok, item fundamental para até saber e o direito à educação dele ser proporcionado aí nos programas de atendimento. E tem dois itens que chamam a atenção, esses últimos, dados sobre o resultado da medida anteriormente aplicada, então saber ali o contexto, já tem uma história desse adolescente, isso pode auxiliar para a equipe ver onde que estão os gargalos, os desafios desse adolescente, para que neste programa de atendimento venha a propor um PIA mais condizente com os objetivos da medida socioeducativa, então resultados da medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento, e resultados do acompanhamento especializado anterior. A reavaliação da medida, obrigatória apresentação pela direção do programa de atendimento do relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual. A gente já falou tanto sobre isso que fica até redundante, na verdade. Eu falo muito sobre isso. O quanto que para a reavaliação da medida é necessário justamente ter um relatório, e esse relatório repousa sobre a análise do PIA. Não é mais nenhuma novidade, pessoal. O acesso ao plano individual será restrito a quem? Aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente, seus pais ou responsável, ao Ministério Público, ao defensor, exceto haja expressa autorização judiciária. Então, até então é restrito só para esses sujeitos: servidores do programa de atendimento, adolescentes, pais ou responsável, Ministério Público, defensor e outros casos que precisa aí de autorização judicial, tá? Mas então fica só neste inteirinho: adolescente, pais ou responsável, Ministério Público, defensor, né? Aí e servidores do programa, tá? E aí, bem pequenininho essa questão, mas bem pequenininho esse assunto, mas vai cair questões sobre isso. Falei, é um tema quente. Vamos ver aqui essa questão da FGV, por exemplo. FGV, Analista Judiciário, Apoio Especializado, Especialidade de Serviço Social 2024. De acordo com a lei do SINASE, o cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, dependerá do Plano Individual de Atendimento, PIA, instrumento de previsão, registro, registro, gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente,
Constarão no plano individual, no mínimo, letra A, os objetivos traçados pela equipe que atende o adolescente. Gente, os objetivos é dada a equipe pode propor até, né? A gente pode ali, com base no que aconteceu anteriormente, vir a falar com ele, sim. No entanto, quem tem que traçar, quem tem que falar, olha, isso, vamos nesse conjunto, eu consigo aqui realizar esse tipo de ação, é justamente o adolescente. Então é de acordo aí relatado pelo adolescente, perfeito? Nenhum objetivo tem que ser ali estipulado ao qual o adolescente não tenha conhecimento. Isso é notório, é ele que tem que cumprir. Então, se ele tem que cumprir, a gente pode propor, a gente vai fechar conjuntamente, mas precisa da participação desse adolescente. Por isso que aqui está errado, é objetivos traçados pela equipe que atende o adolescente. Não, tem que ser pelo adolescente, com conhecimento desse adolescente, com participação desse adolescente. Então, esse item aqui está errado. Tem que constar, no mínimo, atividade de integração e apoio à família. Ótimo, a gente já falou até sobre essa questão da família aqui, irmãos, e os outros. Tem que constar o período de cumprimento das medidas de prestação de serviço à comunidade. Gente, a gente falou de período de cumprimento no PIA? Não, né? Não. Tem que trazer as garantias processuais destinadas ao adolescente autor de ato infracional. No PIA, tem que trazer as garantias processuais? Não, se é justamente um registro, né, um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades, por que tem que trazer as garantias processuais? Tem que trazer os resultados do acompanhamento especializado anterior. Não. Isso, a direção do programa pode requerer, né, os resultados do acompanhamento especializado anterior, também do programa, né, do socioeducativo anterior. Ele pode requisitar isso como forma de fazer com que a equipe aí delineie aí outras ações e atividades junto com esse adolescente. Mas não o PIA tem que constar o resultado do acompanhamento especializado anterior. Aquilo que é anterior findou-se lá, durante esse período analisado. Então, letra E aqui errado, mas FGV sendo FGV. Então, a gente vê a letra B correta. FAUEL, PCA, Área Educador Social 2024. O artigo 53 da Lei 12.594 descreve que o Plano Individual de Atendimento PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva de outras pessoas. Assinale a alternativa que representa as pessoas que também devem participar efetivamente do PIA, de acordo com o artigo 53 da referida lei. Então, tem que participar efetivamente a criança ou adolescente junto ao educador social. Gente, medida socioeducativa tem a ver com criança? Não. Ato infracional, a gente pode até ter essa leitura. Medida socioeducativa, só quem cumpre é o adolescente. Letra B, o adolescente e sua família representada por seus pais ou responsáveis. Correto. C, o adolescente e todos os membros do seu ciclo familiar. Ciclo familiar poderia ser círculo familiar, né? No seu ciclo, não, ele não cicla, né? Círculo familiar até que vai, mas não são todos os membros do seu círculo. Precisa saber quais são. Aqui a gente está falando dos pais ou responsáveis, tá? Letra C errada. Novamente, ó, a criança, o adolescente, o técnico social, o advogado responsável. Não. A elaboração, né, aí é do adolescente e da família, junto com essa equipe técnica responsável. Então, responde para a gente a letra B. FGV TJ no Judiciário era psicólogo 2024. De acordo com o SINASE, o cumprimento das medidas socioeducativas, MSE, em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, dependerá do plano individual de atendimento PIA, de cuja elaboração participarão. Letra A. As vítimas do menor infrator e o conselho tutelar, o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e sua família. O defensor público e o adolescente que cumpre pena. D. O juiz da vara da infância e da juventude e o Ministério Público. E. As equipes técnicas do programa de atendimento e da vara da infância. Então aqui a FGV foi muito boazinha, né? Colocou termos que a gente não usa, menor infrator e pena. Então a gente já pode tirar a letra A e letra C. Aí fala, o juiz da vara da infância, ele vai participar da elaboração do PIA? Não, né?
Não, ele vai tomar conhecimento, ele pode, né, ora aí homologar, impugnar, tá? O Ministério Público pode pedir a revisão, fazer, né, aí algumas considerações, o juiz da infância, da vara da infância e juventude, ou o juiz da execução, né, das varas de execuções irão ali avaliar. As equipes técnicas do programa de atendimento e da vara da infância, não, a vara da infância não entra nessa organização. Então a gente vê aí a letra B. VUNESP 2019, Prefeitura de Osasco, São Paulo. Conforme previsões expressas no parágrafo único do artigo 52 da Lei 2594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, o Plano Individual de Atendimento PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa e o que mais? Letra A, geral e restrita. B, por passividade e desinteresse. C, em descumprimento de tutela. D, por negligência e omissão. Ou letra E, civil e criminal. Conforme a gente viu, letra E, né? Também, além da responsabilização administrativa, pode-se também aí ser responsabilizado de forma civil ou criminalmente. A MIOSC 2021, Prefeitura de Barra Bonita, Santa Catarina. De acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, as ações socioeducativas devem exercer influência na vida do adolescente de modo a oferecer a possibilidade de construção de um projeto de vida. A ferramenta importante no acompanhamento da evolução pessoal e social do adolescente, na conquista de metas e compromissos pactuados com esse adolescente e sua família, durante o cumprimento da medida socioeducativa que se inicia na acolhida do adolescente no programa de atendimento, eita, questão grande, é o quê? Letra A, o procedimento institucional do adolescente, poderia ser PIA também, mas o procedimento institucional do adolescente. Programa interativo do adolescente, plano individual de atendimento ou projeto individual do adolescente. Como a gente já viu, essa ferramenta que a gente vai ver, né, vai analisar, avaliar a evolução desse adolescente, ao qual analisa-se as metas, os compromissos pactuados, do adolescente e suas famílias, com certeza a gente está falando do próprio PIA, né? Não tem outra questão, não existe procedimento institucional, programa interativo ou projeto individual, plano individual de atendimento. O SCEV 2018, Prefeitura de Sobral, Ceará. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 6 medidas socioeducativas aplicáveis pela autoridade judiciária competente a adolescentes e jovens, assim definidos maiores de 18 anos e menores de 21 anos de idade, autores de ato infracional. No processo de execução de 4 dessas medidas, essa aqui dando a deixa, né, é imposta a elaboração de um plano individual de atendimento, PIA. Assinale a opção que apresenta 3 dessas medidas socioeducativas para as quais a Lei 2594/2012, Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, prevê a elaboração do referido instrumento. Então, quais são, né, qual será o item que irá apresentar 3 das medidas socioeducativas? Letra A, advertência, semi-liberdade e internação. Letra B, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, obrigação de reparar o dano. C, internação, advertência e liberdade assistida. D, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Vamos lá, gente. Quais são os programas de atendimento? Primeira dica, meio aberto e privação de liberdade. São esses programas que, de fato, a gente precisa ter o quê? O PIA, porque são esses programas que precisam avaliar e reavaliar o adolescente. Primeira dica. Segundo, quando a gente estava falando ali dos autos, quais são as medidas socioeducativas que podem, se não, né, conjugadas a outras medidas, ser inclusive findadas no processo de conhecimento? As duas primeiras, né, advertência e obrigação de reparar o dano, até porque as duas não têm nem período de cumprimento. Então, como que a gente vai avaliar se não tem nem período de cumprimento? Por isso, para essas duas dicas, a gente já mata essa questão aqui. Então, a advertência precisa de PIA? Não. Então, letra A já está errada. Letra B, prestação de serviço à comunidade precisa? Precisa. Liberdade assistida precisa? Precisa. Obrigação de reparar o dano? Não precisa. Letra B, errado. Internação precisa? Precisa. Advertência? Não. Liberdade assistida precisa? Precisa.
Então, letra C, errado. Letra D, liberdade assistida, semi-liberdade de internação. Correto, né? Lembrando que para o meio aberto, que envolve PSC e LA, quanto tempo? 15 dias. E da privação de liberdade, que envolve semi e internação, quanto tempo para a elaboração do PIA? 45 dias. Após o ingresso no programa. VUNESP 2019, SEMAI de Piracicaba, São Paulo. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, depende do plano individual de atendimento PIA, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com os adolescentes. Conforme determinações expressas no artigo 59 do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, o acesso ao plano individual será restrito. A gente falou sobre isso. Será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente, aos seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao defensor. E a ampliação do acesso ao PIA só é possível devido ao quê? Por manifestação de vontade? Errado, senão todo mundo poderia ter acesso ao PIA. Se a situação vier e exigir, não é da situação vier exigir, depende de uma autorização, né? Então não é só porque a situação tem que exigir. Se tiver que exigir, a gente precisa pedir para alguém. Por expressa autorização judicial, perfeito. Por intervenção da parte? Como assim? Por determinação do tutor legal? Não. Se está sob o Poder Judiciário, é por autorização judicial. Então, quem pode ampliar esse acesso ao PIA só pode ser o juiz, tá? Só um juiz, então a autoridade judiciária que precisa, né, deferir isso. VUNESP 2019, Prefeitura de Valinhos. Conforme prevê a lei do SINASE, a lei 2594/2012, o cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, dependerá do Plano Individual de Atendimento, PIA. Este é um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. O PIA é elaborado sob responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família. De acordo com o artigo 54 da referida lei, constarão no plano individual, entre outros itens, o resultado da avaliação interdisciplinar, os objetivos declarados pelo adolescente e as atividades de integração e, letra A, amparo emocional, solidariedade humana, atenção especial, olha aqui, apoio à família ou amplos cuidados. Como a gente viu, né, quando a gente fala sobre essa integração aqui, nós estamos falando sobre essa vínculo, né, justamente com a família que aparece ali no PIA 2 vezes, inclusive, para você ver a importância da gente trabalhar com o adolescente e com o seu grupo familiar. Então aqui, letra D, responde a questão, com apoio à família. IBFC 2019, Prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso. O Plano Individual de Atendimento, o PIA, é apresentado pela Lei número 12.594/2012, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, a partir do artigo 52. Considere disposto nessa lei o Plano Individual de Atendimento, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F. Vamos lá. Tem uma questão que eu achei problemática, mas eu vou tratar aqui com vocês sobre isso. O PIA será elaborado sob responsabilidade da equipe técnica, perfeito, então quem tem responsabilidade é a equipe técnica, do respectivo programa de atendimento, ótimo, então não é da vara da infância, nem outros, é do programa de atendimento, então meio aberto ou privação de liberdade, com a participação efetiva do adolescente, de sua família, representada pelos seus pais ou responsável, correto? Correto, então verdadeiro. Então a gente já tira a letra A e letra B, já que a gente quer saber a sequência correta. O acesso ao plano individual será vedado aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente, a seus pais ou responsável, sendo permitida a consulta apenas pelo Ministério Público e pelo defensor? Falso ou verdadeiro? Falso, né? Eu preciso que o adolescente ele tenha conhecimento disso, que os pais também tenham, né? Então ele permite também o Ministério Público, defensor, só que é que eu preciso, o pessoal diz. Qualquer ampliação deste instrumento depende da autoridade judiciária, tá? Então, o PIA é vedado ao acesso ao adolescente e seus pais? Não. Então, aqui já é falso. Então, já matamos essa questão até,
PIA será elaborado de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Aqui eu achei mal da IBFC, porque assim, aqui só vai ser elaborado até 45 do programa de privação de liberdade, seja envolvida aí a medida socioeducativa de semi-internação, tá? Deixou muito solto, deixou algo incompleto, mas novamente cai naquela básica, né? Aquela retórica. Às vezes as bancas consideram um item incompleto um item certo. Então aqui é 45 dias para o programa de privação de liberdade. Faltou? Faltou. Mas tem essa previsão? Tem. Então verdadeiro. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente por meio do membro da equipe, terá acesso aos autos do procedimento da apuração do ato infracional e dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Até porque aqui não tem outra questão. Letra D responde pra gente. Tudo bem? Bem, gente, vou parando por aqui. Esse bloco só foi de PIA. Peço, né, aí para você prestar atenção, porque sim, é o item que a gente viu a quantidade de questões que caem pra gente. E no próximo bloco eu vou já trazer aí esse debate sobre a atenção integral à saúde do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas. Lembrando que eu falei lá nos direitos individuais para não confundir, tá? Atenção integral à saúde e as diretrizes. Aqui nós vamos falar das diretrizes, tudo bem? Até daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre isso. Tchau, tchau.